mestres! Eu sou Unice Santana, sejam muito bem-vindos ao canal Desperta. Você também pode nos encontrar em formato podcast. Então, inscreva-se nos nossos canais, ative as notificações para que você não perca nada do nosso conteúdo. Hoje daremos continuidade à série A Verdade Liberta. No episódio 1, nós vimos que a fonte universal ou fonte primordial criadora é uma energia que se fragmentou e criou filhos diretos aos quais chamamos de anjos, arcanjos ou Elohims. Também são chamados de filhos angélicos, que é a nomenclatura utilizada no livro de Urântia. É aconselhável acompanhar a série na sua ordem cronológica. Então, em um determinado momento, os filhos angélicos, após a criação da matéria bariônica, decidiram criar vida biológica nesses mundos recém-criados. Uma coisa que eu desejo esclarecer é que os planetas ou estrelas, quando são criados, não são como conhecemos hoje. No início, não havia oxigênio, a gravidade era diferente do que é hoje, o clima era diferente também. Os planetas do nosso sistema solar, por exemplo, eram bem mais distantes uns dos outros do que sabemos que é atualmente, consequentemente, muito mais distantes do Sol. Então, milhões de anos se passaram até que nesses mundos fosse possível a criação de vida biológica. Só mais uma coisa, para que estejamos situados de fato na mesma página, nesse momento nós não estamos nos referindo às vidas criadas na Terra, mas sim no universo. E a primeira raça escolhida foi a raça dos insectoides. Foram escolhidos para serem os primeiros, basicamente, por serem mais adaptáveis à biosfera daquele momento em especial. Tudo se iniciou de uma forma bem simples e, gradativamente, eles foram evoluindo, gerando uma diversificação entre raças e também sub-raças, bem como suas colônias de insetos. Evoluíram a tal ponto que se tornaram seres inteligentes, mesmo que essa inteligência seja hoje considerada bem básica. Passado algum tempo, a constelação de Draco serviu de palco para mais uma experiência genética, os répteis. Eu vou abrir um parêntese para esclarecer que esses seres não são dragões. Eles receberam algumas vezes o nome de draconianos, mas isso foi devido ao local onde foram criados a constelação de Draco. Os dragões, de fato, existiram e tiveram um papel importantíssimo na evolução dos mundos, mas falaremos deles um pouco à frente. Bem, voltando então aos répteis, eles eram uma raça etérea de quarta dimensão, que é o que consideramos espiritual. E isso facilitou demais a proliferação desses seres. Facilmente se adaptaram naqueles ambientes, migraram para estrelas próximas à região de Órion e se desenvolveram com muita rapidez. Eles se tornaram numerosos e suas raças e sub-raças são mais de 170 num total. Em seguida, houve a decisão de se criar a raça mamífera. E essa também foi se desenvolvendo e proliferando rapidamente, formando raças e sub-raças, assim como as outras. Há mais ou menos 9 bilhões de anos, tomando-se como base o tempo cronológico da Terra, os filhos da fonte, habitantes da 12ª dimensão, escolheram a constelação de Lira para experiências de novos seres que eram criados em um ambiente de 7ª dimensão para, dentro deste projeto, se densificarem até serem transferidos para planetas de 3ª dimensão. A raça de linhagem ariana foi a primeira com características humanoides a ser criada. Essa raça passou por um processo evolutivo e diversas adaptações ambientais e, a partir de formas
animalescas foram lentamente materializadas, ou seja, a raça era criada e desenvolvida nos planos etéreos de sétima dimensão para depois serem materializadas gradativamente nos mundos de terceira dimensão. A raça adâmica, que é a raça que nós pertencemos, ela foi desenvolvida em outros universos, já havia sido desenvolvida em outros universos. E quando foi decidido colocar esta raça também no universo local, ela já havia inclusive sofrido diversas mutações e evoluções. Essa decisão partiu diretamente de Mitch-Ham-El, ou Mika, que é o diretor do nosso universo, aquele que podemos chamar de Deus, com todas as letras maiúsculas. Sua intenção, dentro de sua infinita bondade, era criar um ser que tivesse condições de evoluir e, a partir de suas vivências e experiências, chegar ao ponto de retornar à fonte criadora e co-criar juntamente com seu Criador. Sendo assim, cedeu parte do material genético dos filhos angélicos ou Elohims a esse novo humano. Dessa forma, o primeiro ser humano com genética Elohim criado foi Jesus, que é um fractal direto de Mika, e, ao que consta, possui em sua formação genética material também do arcanjo Miguel. A partir daí, a raça adâmica foi desenvolvida para que, através das heranças de DNA, fosse possível, após as suas evoluções, retornarem à fonte. Ou seja, na nossa programação original, fomos criados como fractais que somos, desses seres de altíssima elevação e, portanto, como fractais, também estamos destinados a trilhar um caminho de evolução espiritual que, cedo ou tarde, nos levará de volta a esses seres mais elevados. Vale lembrar que os humanos da Terra, ao longo desse caminho, sofreram diversas alterações em seu código genético, interferências no DNA, além das diversas manipulações implantadas no seu subconsciente, transformadas em crenças limitantes que os afastaram drasticamente da sua origem. Nós falaremos disso de forma mais detalhada em episódios futuros. Bem, amigos, nós vimos até aqui que, basicamente, 2 grupos distintos foram criados. Um primeiro grupo, formado por insectoides e principalmente reptilianos. Este segundo grupo, especialmente, são seres muito fortes, que têm em seu DNA um instinto de sobrevivência. Eles são naturalmente excelentes predadores, têm uma capacidade de adaptação muito grande e, na evolução da sua raça, eles foram dotados de asas, se assemelhando a dragões, já que o momento em que foram criados pedia essa característica por necessidade de sobrevivência. O outro grupo é o grupo dos humanos, que foi formado de uma forma mais elaborada, enriquecido com a genética Elohim, um ser com um outro nível de consciência, capaz de transcender e evoluir no seu caminho espiritual ao ponto de retornar à fonte como fractais Elohims. Não demorou para que esse primeiro grupo se sentisse preterido e ameaçado diante das vantagens oferecidas àquela nova raça. Dessa forma, motivados pela ira e pelo desejo de vingança e revolta, se levantaram contra o próprio Elohim que os criou. Entende-se que foi a partir daí que gerou-se a dualidade no nosso universo local, porque o resultado dessa revolta foi que, além dos reptilianos, alguns Elohims também se revoltaram e renegaram a fonte criadora. Então, amigos, nós finalizamos o segundo episódio. Eu espero que estejam gostando. Ainda há muito conteúdo pela frente. Muito obrigada por escutarem até o final. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal. Até breve.